Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar num assunto muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista, mas antes disso, meu querido, minha querida, você que me acompanha aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, de repente você entra, curte, vê o vídeo, até comenta, mas não se inscreveu ainda no canal. É extremamente importante para mim, para o conteúdo que eu produzo aqui, você se inscrever. Não se esqueça também de estar curtindo, de estar acionando o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui. E de compartilhar, compartilha aí no seu nicho, para as irmãs da igreja, para os irmãos, compartilha aí nos grupos de apoio, compartilha, Vamos fazer com que essa mensagem, com que aquilo que Deus tem me entregado nesses dias sobre esse assunto possa ser entregue para outras pessoas também, ok? Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com o narcisista, eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou. Bom, eu sou pastora aqui em Goiânia e sou psicanalista e, como eu já disse antes, é uma oportunidade ímpar para esse tempo que nós estamos vivendo, no qual nós vivemos uma pandemia, uma epidemia de narcisistas. E nós precisamos de empatia, nós precisamos de trazer de forma pedagógica, de forma que as pessoas venham entender, o assunto. Desculpa, porque muitas pessoas vivem dentro de um relacionamento abusivo com narcisista e não sabem dos traços. Não entende realmente o que é, se é um relacionamento abusivo, tóxico, se essa pessoa tem ou não um transtorno de personalidade narcisista. Mas vamos falar um pouquinho hoje, antes de eu estar falando sobre o assunto de hoje, que é assim um assunto que eu vou ter que pisar em ovos, porque senão as pessoas brigam comigo, principalmente as mulheres. Mas presta atenção aqui, minha querida, você precisa de entender sobre isso. Vamos lá falar sobre realmente quais são as características, os traços do transtorno de personalidade narcisista. Segundo o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, qual que é o primeiro traço? Senso exagerado de sua própria importância, que nós chamamos de grandiosidade, Eles se acham, só que não. 2. Convicção que são especiais e devem se relacionar também com pessoas especiais como eles. Necessidade de admiração ou validação. Sensação de merecimento, Então tudo que eles adquirem, de forma explorando as pessoas, fazendo mal para as pessoas, é porque eles merecem. Então eles acham que o mundo gira em torno deles, que eles são deuses. Exploração dos outros para alcançar os seus objetivos. Falta de empatia, inveja dos outros e também ter essa sensação dentro deles que eles também são extremamente invejados. Arrogância e altivez. Então, o que a gente precisa observar? Que o diagnóstico é feito por psicólogos e psiquiatras. Então, nós, não podemos diagnosticar. A vítima não tem esse poder de dar esse diagnóstico. Ela tem a convivência e ela vai fazer uma educação, ela vai observar os sinais, ela vai procurar entender sobre o assunto e vai observar que realmente aquela pessoa tem aqueles traços. E com 5 dos 9 itens descritos aqui, que eu descrevi aqui para você, do DSM-5, você precisa ter dentro dessas características que elas sejam persistentes. Que, por exemplo, essa pessoa ela não pode ter um momento ali de arrogância. Ela tem que ser uma pessoa arrogante. Ela tem que ser uma pessoa que não tem empatia por quase ninguém. Não, tem momentos que a pessoa não tem empatia, até nós.
Então a gente tem que observar isso. Então tem que ter ali, tem que ser persistente e ter esse diagnóstico na vida adulta. Então nem toda pessoa abusiva é narcisista. É isso que me choca, às vezes, os grupos. É tanta coisa que elas postam, principalmente as mulheres, que não tem nada a ver com o transtorno de personalidade narcisista. E aí elas brigam, mas você fala de coisa espiritual no meio. É óbvio, eu falo daquilo que eu creio. Né? E eu creio que quem criou, né, os psicólogos, psiquiatras, a ciência, foi Deus através dos homens. Deus deu sabedoria e inteligência para os homens, tem inteligência e sabedoria para entender sobre homens. Então tudo partiu do céu, tudo partiu da criação. E como eu já falei em vídeos anteriores, quem ensinou o transtorno de personalidade narcisista para o ser humano foi o diabo, foi Satanás. A queda proporcionou isso para toda a humanidade. Lá tem muitos vídeos explicando aqui até como começa se manifestar o transtorno. Então você busca dar uma olhadinha aí que você vai ver. E até em outros canais, né? Então as pessoas, muitas pessoas e até nós que somos empatas, às vezes manifestamos comportamentos semelhantes aos dos narcisistas. Ah, que legal, né? E aí eu vejo nos grupos lá, que a gente posta alguma coisa e vem, ela chove em cima. Não no meu grupo, né? Porque meu grupo é um grupo fechado. E às vezes quando eu vejo que tem uma coisa que vai e contra aquilo que é o pensamento daquilo que é o propósito do grupo, eu já deleto. Eu não aceito. Se tiver uma conversinha, se tiver alguém ofendendo alguém, logo ali aquela pessoa vai ser punida ou muitas das vezes banida do grupo. Mas tem grupos que a gente participa e que a gente vê que se postar alguma coisa, chove em cima. Vai lá e dá a sua opinião e fala coisas que não tem nada a ver. Elas querem ser psicóloga, psiquiatra, elas querem ser terapeutas e às vezes elas querem ser Deus, né? Elas sabem de tudo e na realidade não sabem de nada. E elas acham que eles são abusivos, mas na realidade quem são tóxicas e abusivas são elas. Então se você revida, se você não consegue entrar numa baia de conversação, se você não sabe entrar num lugar para debater sobre um assunto, fique calado, não fale nada. É preferível. Se você não conhece, se você não sabe, fique calada, não fale. Então, muitas das vezes, nós vamos ter esses comportamentos. Então, pessoas podem ser abusivas, podem ser tóxicas, sem ser narcisistas. Então, tem homem que é abusivo. Tem mulher que é abusiva. Tem homem que é tóxico e tem mulher que é tóxica. Mas não é narcisista. Mas o narcisista, ele é abusivo e ele é tóxico. O relacionamento com o narcisista é cheio de abuso e cheio de toxicidade. Entenderam? Então tem muita gente confundindo, ou de forma perversa. Eu fiz uma postagem falando que o diabo coloca na vida de uma mulher de Deus um narcisista para destruí-la. Mas coloquei isso também para os homens, né? E aí coloquei essa postagem e depois coloquei outra postagem falando a respeito da mulher de Provérbios, né? Que Salomão diz que é uma mulher que destrói a vida do homem, né? Quando ela entra na vida de um homem para destruir. Que é a mulher adúltera, né? Essa mulher profana, essa mulher que tem os lábios lisonjeiros, né? Que ela vai seduzir aquele homem, que ela vai perverter, que ela vai destruir aquele homem. E eu fiz essa postagem lá e entrou um rapaz e falou assim, nossa, que bom que alguém está falando a nosso favor. Eu não estou falando a nosso favor, estou falando da Bíblia, falando da palavra de Deus. Então, nós mulheres erramos também. Nós também, mulheres, somos tóxicas, somos abusivas e temos muitas no nosso meio, até no meio da igreja, que são mulheres narcisistas. Então, esse rapaz achou bom. E entrou uma moça e falou assim, não, nós fazemos pior ainda do que está falando aqui. Nós realmente fazemos isso para destruir vocês. Então, de forma perversa, muitas pessoas não estão confundindo o assunto. Elas estão fazendo mesmo porque elas acham isso que é certo.
que tem que ser feito assim, que é para destruir mesmo. Então, estão confundindo o relacionamento tóxico, abusivo e até mesmo o transtorno de personalidade. Presta atenção. Porque essas mulheres, na grande maioria delas, não querem cumprir com seus papéis. O papel devido da mulher existe e o papel devido do homem. Na sociedade, na igreja, no mundo, né? No trabalho, aonde for, tem papéis distintos. Por exemplo, por causa da ideologia de gênero e por causa da ideologia do feminismo, né, que começou tudo lá no feminismo, que veio acarretando essa ideologia do gênero também, e do falso empoderamento, que até as mulheres cristãs estão se dizendo vítimas, sem avaliar se realmente é ou não é um relacionamento abusivo, tóxico e até com narcisista. Elas não estão avaliando. Elas estão entrando aí na conversa. Não, tem alguém que está falando por mim, que é uma ideologia, né? Que está falando por mim que eu sou vítima. Eu sou vítima desse homem. Só que não. Presta atenção aqui. O que é que eu preciso entender? O que é relacionamento? É uma união de duas pessoas, macho e fêmea, com um propósito. Para um propósito. Amém? Você pode ver isso lá em Gênesis. Você tá querendo saber mais sobre o assunto de relacionamento? Vai para a Bíblia, ele vai te mostrar quem é você. Então, onde é que nós estamos baseando e fundamentando as nossas crenças a respeito de relacionamento? E principalmente a respeito de relacionamento saudável. Na música da Anitta, Vai Malandra, na música da outra lá que falou que é um erro, né? Não tem problema, né? A menina que morreu, aquela cantora sertaneja que morreu, que falava que, né, que era gostoso ser adúltera, que era gostoso ser a outra, que trouxe um dito empoderamento para a mulher, ela ser uma mulher adúltera. Então nós somos a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, é a geração mais livre, é a geração mais promíscua, é aquela coisa, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero de mim. Não é esse que é o pensamento de muitas mulheres? Então ela tem um relacionamento, ela não respeita o homem que está com ela. Ela não cuida do homem que está com ela. Ela não cuida dos filhos, ela não cuida da casa, ela não cuida daquele marido, ela não respeita aquele marido. Ela acha que, né, o direito dela é que aquele homem faça de tudo para ela. E se aquele homem falar algo que tá errado, quem tá errado é ele. Ela não tá errada, ela tá certa. E aí vem com aquela frase, né? Não, que a mulher sábia edifica a tua casa, a tola por si própria destrói mesmo. Aí sim se encaixa esse versículo. A tola tá destruindo o casamento, tá destruindo o relacionamento e tá se colocando como vítima. Porque ela não está cumprindo o seu papel. Então, esse empoderamento trouxe a independência, muitas das vezes financeira para a mulher, e ela se torna feminista até certa idade da vida dela. Lá para os 40 anos de idade, ela não quer mais ser feminista. Porque aí já está velha, né? Os homens já não querem, né? Ela já não quer mais da faixa etária dela de homem, e os homens também não vão querer mais da faixa etária de idade dela. O que ela vai fazer? Ela vai começar a não avaliar os sinais e ela vai aceitar qualquer coisa. Então qualquer coisa entra na vida dela. Qualquer tipo de homem ela vai aceitar. E aí ela vai ter sim um relacionamento frustrado. Porque ela não avaliou. Ela não foi rígida, ela não foi prudente na escolha do seu parceiro. Então nós somos uma geração sem filhos. Nós somos uma geração sem regras, nós não submetemos a ninguém, a nada. Principalmente a mulher, ela não quer fazer o papel de submissa ao seu marido. Então não se case. Se você não quer se submeter a esse homem, não se case. Viva solteira. Porque aí você pode ter relacionamento com qualquer homem que você quiser. Você pode fazer trisal, né? Você pode transar hoje, né? Hoje, como diz o povo, ir lá, voltar nova. Fica de boa, não tem problema. Mas se você vai se relacionar, seja fiel. Você não pode... não se submeter a esse relacionamento, porque esse homem se torna o cabeça daquela casa, sem tabus, né? Sem o Deus retrógrado, né, nosso,
Porque para essa geração, esse Deus, que é um Deus que pede, que manda, que exige renúncia do pecado, não adaptação a ele, que é uma geração sem compromisso com a família, não tem compromisso com a família. O homem não tem compromisso, mas a mulher também não tem compromisso muitas das vezes com a família. Ela está preocupada e muitas das vezes tem muitos filhos para ganhar uma bolsa, né, aí de valor do governo, né? Então quanto mais filho, mais dinheirinho para ela fazer a unha, para ela arrumar o cabelo, para ela colocar um cílio postiço, né? E para ela ir para balada, para ela tomar todas, para ela viver a vida livre dela, às custas dos filhos que ela gerou. Nós somos essa geração. Ou então ela vai ter filho de forma a um objetivo. Essa menina serve para alguma coisa, lucro. Eu vou engravidar de alguém. A gente vê um tanto aí de mulher que engravida de jogador de futebol, que engravida de homem rico, para poder usar aquele menino, usar aquela menina como alienação parental, usar aquele menino como, né, ali para encher, engordar a sua conta bancária. Então, é uma geração que é amante do divórcio. Então, se eu me caso para me viver pro resto da vida. Não é que eu vou ficar experimentando, não. Eu experimento esse aqui, se não der certo eu caso com outro. Então é uma geração com tudo na mão, mas extremamente irresponsável, sem moral, sem princípios, sem valores. A mulher vê o homem como rival, foi ensinado isso para ela. Houve uma feminilização do homem e masculinização da mulher. É uma geração abortista, né? Que culpa os homens por elas terem que ser mulher, que culpa os homens por elas terem que ser mãe, que culpa os homens por elas terem que cuidar da casa, porque é esse o papel que Deus fez para nós, não tem como nós fugirmos. Deus nos deu um útero, um ovário, sabe? Fez pra gente gerar. Olha que coisa linda, maravilhosa. Deus nos escolheu, como escolheu a mulher Maria, para gerar, sabe? Para ser alguém ali que ia estar mantendo uma criança dentro da barriga dela. E depois que aquela criança fosse gerada, nascesse, ela tivesse um propósito aqui nessa terra. Fosse alguém, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Então você não pode ficar aí transando com todo mundo e achar que no outro dia vai tomar uma pílula, né, do outro dia, que vai, né? Não, porque a minha camisinha arrebentou, que é muito difícil de acontecer. Porque eu tomei remédio, esqueci de tomar o tal dia e eu engravidei. Porque eu não uso anticonceptivos, eu não uso ali a camisinha. Então a criança é culpada da irresponsabilidade dessa mulher. Não é culpada. Então quem é culpada é essa mulher, quem é irresponsável. Então mulheres que muitas delas que se dizem vítimas estão entupindo os grupos de apoio, como eu já disse, né? E os grupos de narcisismo e as clínicas psiquiátricas e não se emancipam nunca das suas terapias e até os ansiolíticos, porque não querem ver e ouvir o óbvio, a verdade. Então o conhecimento da verdade é que me liberta. Então nós precisamos nesses dias de sermos mulheres inteligentes, mulheres sábias. Sabe? Porque se eu sou inteligente para mim, se eu sou sábia para mim mesma, eu vou produzir bons frutos ao meu redor. Não destruição, não morte, né? Porque às vezes, né, a gente entra por um caminho tão terrível que a gente permite que chegue ao ponto do homem praticar o feminicídio. Não estou culpando a mulher por isso. Me entenda. Mas quantas vezes nós estamos gerando ciúme? Quantas vezes nós estamos, né, fazendo coisas que fazem com que aquele homem vai ficar irado e aquele homem vai deixar a ira tomar conta da vida dele? Então nós precisamos se vigiar, sermos prudentes. Então também essas mulheres são aquelas que procuram homens para se relacionar, que são homens adúlteros. Por que você pensa que você vai se relacionar com um homem adulto que já adulterou com a antiga parceira? O que vai fazer com você? Vai adulterar com você também.
Ou se você entrou num relacionamento com um homem que já era casado, o que você acha que vai ser o seu relacionamento? Vai ser outro fadado à derrota, porque o que começa errado vai dar errado. Então, que se divorciam de várias, e você acha que essa pessoa não vai pagar o preço lá na frente? Vai, e se você estiver no meio desse relacionamento, você também vai pagar o preço, as consequências do pecado dessa pessoa de adultério. Então, homens perigosos, que já cumpriram pena, ou estão cumprindo, que estão com tornozeleira eletrônica, que já agrediram outras mulheres, que são os maconheirinhos de plantão. Então são homens perigosos, que não são homens que nós devemos, mulheres sábias, mulheres prudentes, devemos nos relacionar. Os bad boys, os boy lixo que tem por aí, né? Que são os lobos vestidos de ovelha. São aqueles que só querem usar a mulher. E isso é tão interessante que muitas das vezes esses homens já chegando falando que querem só usar e a mulher aceita. A mulher aceita ser usada, a mulher aceita ser objetificada, a mulher aceita ser um objeto. E depois quer culpar, né, o homem por isso, depois quer culpar a sociedade. Mas ela não se resguardou, ela não se protegeu, ela não se amou. Sabe, essa frase é falar assim, você é mulher, se basta. Não, uma mulher não vive sem homem. Aliás, nós saímos da costela de um homem. A nossa origem foi tirada de dentro de um homem. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos de entender isso nesses dias. Dar nome aos bois, sabe? Parar de validar essa história que você é vítima. Se você é vítima realmente de um relacionamento abusivo, você sabe os passos, procura os passos corretos para você sair dele. Se você está dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista, procura os passos para você sair dele. Se você está dentro de um relacionamento tóxico, procura os passos para você sair dele. Mas, se você observou todos esses sinais aqui, você viu que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo, se conserte. Se conserte, conserte o seu comportamento com a pessoa que você está se relacionando e com Deus. Que eu tenho certeza absoluta, meu querido, minha querida, se você fizer isso, Deus vai mudar essa história. Deus vai te dar, né, um relacionamento ali frutífero, abençoado, que vai gerar fruto para a eternidade, que vai ser uma bênção na sua vida. Né? Você vai ter realmente um relacionamento saudável. Se você entender isso tudo que eu falei aqui, do diagnóstico, né, da estatística de doença mental, do DSM-5, que fala a respeito desse assunto, quais são os traços, né, do narcisista, da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, e começa a observar os sinais. Ok? Você precisa de ter pelo menos 5 desses 9 aqui. De forma permanente, persistente, na vida adulta. Ok? Muito obrigada aí por você ter ouvido, assistido esse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar, principalmente para aquelas pessoas que não entendem sobre o transtorno, que estão achando que estão dentro do transtorno, se relacionando com uma pessoa que tem um transtorno, se relacionando num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Ok? Muito obrigada e até mais.